né? Inclusive, o Toledo, Joaquim Câmara Ferreira, se eu tenho algum avô paterno, esse avô paterno é o Toledo, a quem eu lembro muito, assim, quer dizer, faz parte das minhas memórias de infância. Ele estava sempre em casa, a gente sempre saía. Depois nós encontramos o Toledo em Cuba, em Havana. Na verdade, assim, das minhas memórias de infância, eu tenho, assim, eu lembro pouca coisa do meu pai. Meu pai foi assassinado em 70, pequenininho, bonitinho. E bom, estava nas memórias de infância, né? Pois é. Meu pai foi assassinado em 70 e do que eu lembro, assim, eu não consigo lembrar, na verdade, de uma coisa de horror, assim, quando eu era pequena, né? O que eu lembro foi de uma vez chegando na vila onde a gente morava e todas as crianças da vila me dizendo que a polícia tinha estado em casa. Eu devo, assim, até hoje eu tenho pesadelos noturnos horríveis. Acordo antes de ontem mesmo com uma pessoa achando que tinha alguém no quarto. Depois eu fiquei sabendo que quando a gente estava, uma vez que eu estava dormindo, a polícia foi lá em casa, revirar a casa e tal. Não sei se isso tem a ver ou não, mas enfim, o fato é que até hoje eu acordo com essa sensação muito desagradável de que tem alguém no quarto. E quando meu pai foi preso, eu não lembro, assim, tudo bem, eu era criança, né? Meu pai foi preso, eu tinha 4 anos de idade. No meu aniversário de 5 anos, ele conseguiu sair da prisão e, ao sair, foi liberado ali por alguma razão. E, ao sair, ele foi no meu aniversário. E era o dia do meu aniversário que ele foi me visitar. Então, eu lembro do meu pai chegando ali de camisa vermelha e a minha avó dizendo: Marta, tem uma surpresa para você. E era o meu pai. Depois disso, eu demorei muito para ver meu pai, porque ele foi para Cuba fazer treinamento militar. Minha mãe e eu fomos para lá também, demoramos para encontrá-lo. E, enfim, eu vi meu pai algumas vezes em Cuba, lembro, assim, vagamente, ou uma outra cena, né? E lembro dele sempre muito preocupado em me passar o que seriam os valores éticos, né? O que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, cuide das suas coisas, ajude a sua mãe, não dê trabalho, faça a sua ginástica, limpe os seus lápis de cor, não misture as cores da aquarela, né? Até hoje eu tenho aliás, a aquarela eu guardo até hoje. E os lápis de cor também, acredite. E, enfim, todos ali limpinhos, né? Mas, assim, o que eu lembro dele é uma tentativa, assim, quer dizer, hoje, vendo em retrospectiva, a tentativa dele de tentar ser pai, né? Assim, no meio daquela correria toda, ele ainda tentar dar um norte, assim, ó, o que você deve fazer, o que você não deve, e tal. Meu pai saiu de Cuba, eu me despedi dele, eu lembro da gente até esperando meu pai no malecón, e aí disseram: ele está disfarçado, teu pai vai aparecer disfarçado e tal. Eu lembro da minha mãe, eu e mais um cubano, que eu não lembro quem é. E aí, a piada era a gente via aquele monte de gente andando no malecón, assim, aí vinha um negão de 2,5 metros. Esse é teu pai. Detalhe, meu pai era loiro de olho azul. Esse é o teu pai disfarçado. Daí, se divertindo às minhas custas, né? Eu ficava olhando: não é, papai, imagina. Aí vinha um anão: esse é o teu pai. Não é só tragédia, né? Também tinha um lado engraçado. E, enfim, só que aí, de repente, para minha surpresa, aparece meu pai ali no malecón, entendeu? E, enfim, então, daí ele viajou. E o que eu sei é que ele mandou cartas para a gente de onde ele estava, na Tchecoslováquia, e depois na Itália. A gente não sabe exatamente, na época, quando ele voltou para o Brasil. O que a gente sabe é que, na data quase certa na qual ele foi assassinado, eu tive uma febre, assim, muito grande, fui parar no hospital, enfim, coincidiu de ser exatamente a mesma noite. E essas coisas marcam, né? Enfim, essas coincidências acabam marcando um pouquinho, assim. A bem da verdade, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sobre essa questão de quem era meu pai, do tamanho da dor de perdê-lo, do que significa não ter pai, né? Porque, na verdade, ele já era um pai sem pai, né? Ele já havia sido criado pela mãe. É quase um karma familiar esse negócio. E recentemente, assim, me ocorreu, até porque eu decidi que eu vou entrar na lei da anistia, finalmente eu decidi entender que, apesar de eu ter negado a minha vida inteira, porque eu me senti quase cadestrada a não me sentir como vítima, a não me fazer de coitadinha, a seguir adiante, a lutar e batalhar, e olhar para frente, vai nessa e tal.
A verdade é que tem um rombo dos diabos, né? Não é pequeno. E o tamanho desse rombo, eu estou vendo ele agora, né? Isso bom, ainda bem que eu estou vendo, né? Porque eu conversando com os amigos assim e assim eu que tenho pai, né? E alguns amigos também que perderam pai criança, eu me toquei que na minha vida eu nunca me permiti sequer imaginar o que teria sido a nossa vida se meu pai não tivesse morrido. Eu não teve nem espaço para isso. Quer dizer, a necessidade de lutar, de ir adiante, os deveres daquilo que seria o ideal, eram tão mais fortes que eu não tive nem tempo de pensar no que seria de uma família, papai, mamãe e eu, entendeu? Talvez seja esse um dos legados mais estranhos, assim. Eu não vou dizer que é o mais horrível, mas é muito estranho isso, porque, na verdade, não deu nem para sonhar. Né? A questão e aí que talvez tenha uma dimensão que eu não tinha percebido antes, da questão de ser uma morte, por assim dizer, por questão de Estado. Né? Na morte do meu pai. É que, por ser uma morte por questão de Estado, e a gente também saber disso, porque eu sempre soube disso, eu sempre soube que meu pai era herói, que tinha morrido pelo seu ideal. É como se assim a vida ficou mais árida, sabe? Faltou um pedaço ali, faltou um pedaço. E faltou um pedaço do sonho, né? E, enfim, meu pai morreu e eu lembro assim da cena quando a gente soube que ele tinha morrido, porque na verdade nós não soubemos na época, né? A gente soube muito tempo depois, 3 meses depois, quando meus avós foram para a França para contar para minha mãe a notícia. Meu pai foi enterrado com nome falso. A polícia só contou da morte dele um tempo depois, não permitiram autópsia. E eu lembro assim da cena da minha mãe chorando, da minha avó chorando, e eu na verdade, eu não sabia nem muito o que eu estava chorando ali, porque o fato é que, até aquela época, eu também não tinha muita convivência com meu pai, né? Porque ele era técnico industrial, ele estudava e ainda era guerrilheiro nas horas vagas. Então, realmente, a convivência familiar com meu pai não foi das mais assim assíduas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer, aí a gente teve um exílio de uns seus 6 anos, assim, e assim que a gente morou na França e foi, acho que sei lá, tinha que se adaptar. E aí depois teve o Allende foi eleito presidente do Chile, fomos para o Chile porque era mais perto do Brasil, a gente podia falar com a família, porque hoje parece ridículo para quem não sabe, mas na época a gente para ligar para o Brasil tinha que pedir para telefonista. Depois a telefonista a gente desligava. O telefonista completava a ligação e chamava. Então, ficava todo mundo em volta do telefone. E tinha que falar 2 minutos, porque era muito caro. Então, assim, falar com o Brasil era uma glória, era um tormento. Porque, assim, vovó, estou com saudade, já desliga, rápido. Entendeu? Assim, era um negócio que era louco. Hoje em dia, difícil acreditar, porque ligou no celular, manda, né, fala de Skype, que é de graça, usa o Viber. Entendeu? Sabe, assim? Mas, à época, as saudades... Era um troço que era excruciante, assim, né? Era horrível. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu me adaptei. Eu fui feliz em Cuba. A gente morou um tempo em Cuba, lá 9 meses. Eu era criança. A gente morou um tempo num hotel, porque também a gente não ia ficar em Cuba. A ideia era ir para a França e morar lá. Então, eu não cheguei a ter uma vida lá, né? A gente ficou só um tempo, assim. Depois fomos para a França, minha mãe casou, tinha escola, e depois fomos para o Chile, tinha escola, teve o Copa do Chile, voltamos para a França. Enfim, era tão agitado que eu acho que não dava nem tempo de sofrer muito. Né? Era tanta adaptação o tempo todo, língua, escola, colega, vizinhança. E aí, finalmente, mas eu lembro que eu era feliz na França, assim, porque, vamos lá, que Paris, nos anos 70... Né? Primeiro, que ser exilado político era uma coisa que era legal. Eu morava numa que eles chamam de banlieue, né? Que era uma cidade fora de Paris. E na banlieue onde a gente morava era uma prefeitura de esquerda, então o exilado latino-americano era bem visto, né? Eu era boa aluna, minha vida era tranquila, assim. Eu podia dizer quem eu era, Marta, filha de guerrilheiro. Né? Aí, obviamente, eu já era amiguinha das crianças que os pais diziam: "Oh, que legal, ele é filho de guerrilheiro". Então, ela já era bem tratado, né?
Mas eu sempre tinha assim, aquele sonho, vou voltar para o Brasil, a família. Eu tinha muitas saudades da minha família, né? E eu era estrangeira, quer dizer, eu cheguei a ter briga na escola de apanhar porque eu era brasileira. Esse era o lado B de ser estrangeiro, né? Não era só a glória, também tinha aqueles que não iam com a sua cara porque você era brasileiro. Mas, enfim, mas quando a gente chegou no Brasil é que, na verdade, começou realmente a ficar horrível, assim. E eu não sei se isso somou com a minha adolescência, mas o fato é que, quando eu cheguei para cá, foi um pesadelo, porque, de cara, eu não podia dizer quem eu era. Eu era obrigada a falar que meu pai tinha morrido num acidente de automóvel, que nós éramos uma família de diplomata. E, se alguém perguntasse mais alguma coisa, eu não falava nada. Segundo, que, em 75, também foi a época onde, logo depois teve a Revolução de Abril, e começaram a chegar em São Paulo todos os portugueses de direita, egressos, tanto de Portugal quanto das colônias liberadas. Então, não só eu não podia falar quem eu era, como eu ainda tinha que aguentar, na minha classe, um monte de angolano, moçambicano e português de extrema-direita, que esses, sim, eram vistos como coitadinhos, que foram obrigados, comunistas e tal. Então, eu realmente me sentia assim que... e era ditadura, né? Era ditadura. Assim, isso também é difícil explicar para quem não viveu. Assim, de fato, assim, não poder dizer quem é algo que fica tão entranhado que eu acho que eu mal contei essa história para as minhas filhas, né? Na escola onde eu estudava, primeiro eu fui numa escola por razões de segurança, porque a minha mãe começou, e meu padrasto, eles foram militar em jornais, digamos, de esquerda, o Em Tempo e o Movimento. A gente começou a receber em casa cartas de ameaça para minha mãe, mas que me ameaçavam a mim de sequestro. Então, minha mãe achou por bem de me pôr numa escola de rico, achando que lá eu estaria protegida. Então, eu fui para uma escola na Senhora do Morumbi, para quem sabe, antigo Desuazô. E aí o pesadelo realmente foi um negócio louco, porque assim, eu convivi com aquela turma toda do milagre brasileiro endinheirada, né? E, para quem a ditadura era uma glória. E, enfim, não foi fácil, assim, realmente não era o lugar certo. Depois eu fui para o Palmares, que pelo menos era uma escola onde era de esquerda, onde pelo menos os professores mais ou menos sabiam quem eu era, o que facilitou. Mas, assim, eu estudava com os filhos da Dodora, né? Com o André e com a Priscila Arantes. E a gente nunca... Olha, era tanto medo a gente dizer quem era quem, que eu, apesar de saber quem eles eram, eu nunca sequer conversei. Você é o André, né? Não, quem é o André? Já foi. Tá, não, parece, já saiu. A gente nem no recreio a gente tinha coragem de dizer uns para os outros que nós éramos quem nós éramos. Mas nem no recreio, assim, inclusive ao contrário, eu evitava contato para não ser vista perto e vice-versa. E não é que eu era perseguida, a gente não era, eu sou até hoje, né? Vamos deixar isso claro. Que não era uma imposição, era uma questão de quando você é criado, porque mesmo em Cuba, por exemplo, né, em Cuba, acho que quem morou lá, não sei, né, os lucianos falarão melhor que eu, que moraram lá mais tempo. Mas, por exemplo, eu tinha que passar, meu nome era Sofia, eu passava por portuguesa. Mas aí, mas claro, quem morava no hotel, todo mundo sabia quem era quem, porque os argentinos passavam por uruguaios, os uruguaios por argentinos. Agora, é claro que quem é uruguaio sabe que aquele cara é argentino e vice-versa. Então, entre nós era digamos, um teatrinho de acordado. Mas com os de fora, não. Então, eu lembro que, com 5 anos de idade, até eu conto essa cena no filme, eu encontrei meu pai no elevador, eu fingi que eu não conhecia. Eu tinha 5 anos de idade. No hotel, quando as pessoas falavam comigo em português, uma vez aconteceu, eu respondi em espanhol. Eu tinha 5 anos de idade. Quer dizer, essas coisas, se você me disser, eu acho isso totalmente natural. Porém, não, isso marca, né, de alguma forma, assim, né? Enfim. Mas, voltando aqui ao Brasil, na verdade, assim, o grande... fato é que a gente sobrevive, né? Isso é muito forte, por outro lado, assim, né? Sobreviver... na verdade, é difícil avaliar o quanto... Quer dizer, é claro que, quando eu cheguei aqui, tinha ditadura ainda, e tal, eu sabia que eu era menos alegre que meus colegas, né? Eu não conseguia ter aquela coisa, todo mundo brasileiro tem que se abraçar, né? Eu me sentia muito francesa, assim, primeiro porque, de fato, eu tinha uma criação francesa, né? Que não se pega tanto, né, um pouco mais reservado fisicamente. Segundo, porque eu não entendia de onde vinha aquela alegria toda.
Para mim, isso aquilo ali era inconcebível, como as pessoas estavam sempre rindo, sempre felizes. Gente. Não, né? Então, assim, eu fui me sentindo pior ainda, porque, além do mais, eu não dava conta de ser tão feliz quanto as pessoas eram. Então, não só era totalmente diferente, como era aquela que estava sempre de cara fechada. E aí isso era cobrado, né? Por que você está sempre de cara fechada? Por que você não está rindo? Por que você é tão tristinha? Por que você é tão, né? E, enfim, aí foi indo, vieram as diretas, né? E, na verdade, assim, eu acho que eu só fui entender quem eu era, ou isso começou a ficar um pouco mais forte quando eu engravidei da minha filha Cleo, a minha filha mais velha, em 91, que aí deu vontade realmente de recuperar assim a história do meu pai, porque até então eu tinha um atestado de óbito que dizia que ele tinha se enforcado. E isso era uma coisa muito ruim, porque eu era obrigada a conviver com aquele atestado de óbito o tempo todo, porque toda vez que eu queria fazer uma viagem, eu tinha que mostrar, até eu ser emancipada, o atestado de óbito do meu pai era uma peça que viajava comigo, né? Porque não tem a autorização do pai, porque o pai morreu. Então eu carregava aquilo comigo. Não era um documento que passasse batido. Eu quase sei decor o texto, né? Se enforcou com uma gravata fantasia no hotel da Alameda Norte, foram encontrados. Eu decorei o texto. E, claro, quando a gente chegou ao Brasil, fizemos uma tentativa, aliás, minha mãe fez, né, de falar com um advogado, mas aí o que nos disseram é que teria que haver uma testemunha da morte dele, que, pelas vias da justiça criminal, nós não poderíamos entrar com nenhuma ação, como a família do Herzog havia feito, porque a família do Herzog tinha todas as testemunhas de que o Herzog havia sido preso, e de ouvir os gritos. No caso do meu pai, ele entrou no Brasil clandestino, foi enterrado com nome falso. Na verdade, a polícia montou uma farsa que comprovava que ele havia se matado, né? Que tinha falhas, claro, porque era uma farsa, mas havia uma tentativa de montar uma farsa, inclusive assinada por Romeu Tuma. Isso eu recuperei depois, esses documentos, né? Mas, enfim, e quando eu fiquei grávida da minha filha, que eu falei, puxa, e meu pai, né? Então eu comecei a tentar pensar em fazer um filme. Eu falei, eu vou fazer um filme sobre essa história. Até o filme chamava-se Procura-se uma Testemunha. Eu comecei a fazer um roteiro, só que aí, lá pelas Santas, ficou claro que o roteiro, na verdade, ele ia contar uma história para quem já sabia da história. Não havia, assim, e, na verdade, o mais interessante era contar a história para quem não sabia. Então, eu engavetei o projeto, mas ele me ajudou a ajudar a minha mãe a montar o dossiê, que depois a gente encaminhou para a Comissão Especial de Justiça, para comprovar que a polícia havia montado uma farsa no caso da morte do meu pai, isso já em 95, quer dizer, 96, quando teve a comissão. Então, não foi em vão, porém, não foi um filme, né? Mas, quando a comissão foi nomeada, surgiu a necessidade de fazer uma pressão pública, para que, assim como agora, na verdade, nada mais é do que o que está acontecendo agora. Quer dizer, tem a Comissão da Verdade e surge a necessidade para que a Comissão da Verdade, por assim dizer, efetive a sua ação e realmente promova uma descoberta, né, e divulgue documentos, tem uma pressão pública, é o que a gente está fazendo aqui, com as devidas diferenças, mas isso, né, então, quer dizer, a sociedade, os interessados se organizam para pressionar o governo a realmente que a coisa saia, né? E, da mesma forma, em 95, para que a coisa saísse, porque a lei havia sido promulgada pelo Fernando Henrique Cardoso, mas não havia nenhuma garantia de que aquilo ali realmente ia acontecer, né? Uma das ações feitas foi a minha mãe que organizou até um evento na Unicamp, que chamava-se Revolução Possível, para exatamente que aquele debate não morresse. Então, foram as organizações de direitos humanos, foram ex-guerrilheiros, familiares e tal. E aí eu fiquei a cargo, porque, afinal de contas, era minha mãe, né? Filhinha, você quer fazer uma mesa sobre a questão dos filhos? Eu achei, pô, legal, mas eu também não. Eu fiquei pensando assim, o que fazer, né? Porque, quer dizer, na verdade, eu não tinha muito o que dizer. Eu tinha as minhas memórias. Quem tinha o que dizer era meu pai e minha mãe, né? E foi aí que eu falei com a Maria Oliveira, que é outro caso, como o caso da Priscila e do André Arantes. A Maria Oliveira era da minha turma. A gente já tinha passado férias juntas com uma turma na Bahia. Todo mundo dizia, até minha mente dito, olha, ela é filha da Eleonora. E acho que a Eleonora também, olha, ela é filha da Maria Lígia. Mas a Maria e eu, a gente nunca nem tocou no assunto.
E a gente ia assim, tipo, turma de amigo mesmo, né? E é engraçado que os amigos, eu já contei essa história, mas eu vou repetir para quem não ouviu, que os amigos vinham as duas juntas assim, tipo, na esperança que a gente fosse falar alguma coisa, né, dos pais, as duas mudas, né? Entendeu? Porque essas coisas de clandestinidade, de sigilo, elas colam, né? Não é assim que você sai abrindo, não existe isso. Mas, enfim, aí nisso eu falei com a Maria, que a Maria trabalhava efetivamente com cinema, ela trabalhava até como assistente de direção. E aí a gente falou, não, ok, então vamos gravar uns depoimentos e vamos editar esses depoimentos para, quem sabe, juntando, né, as experiências, a gente conseguisse passar para as pessoas da plateia algo que fosse mais ou menos comum. Porque a verdade é que todo mundo tinha memória de infância, né? A Maria não ia sentar lá para falar da avó dela 2 horas, ia ser um negócio muito estranho. Eu também não ia falar da minha história, quer dizer, agora vocês estão com paciência para me ouvir, mas, né, a gente queria fazer algo que fosse mais efetivo, né, que fosse. E aí, com isso, fizemos um. Mas aí, assim, que a gente, então, vamos tentar entender qual é a nossa experiência. Ao fazer isso, nós fizemos uma anamnese, ou seja, nós tentamos descobrir o que era específico da nossa experiência, que nos porque quem se é a Maria, filha de guerrilheiros presos, e eu, filha de um cara que tinha sido assassinado. E aí, enfim, a pessoal da comissão de familiares, a Melinha aqui presente, nos ajudou, e a Crimeia também, a entrar em contato com os filhos, tanto é que foi o Joca, filho da Crimeia, os filhos da Melinha, a família Lucena. Quem pôde ir, apareceu, porque também a gente tinha tudo emprestado, era câmera emprestada, era sala emprestada, estúdio, na verdade, né? E aí a gente fez um filme pensando nisso, ou seja, a gente fez um fundo neutro, preto e branco, para que se uniformizasse ao máximo a imagem e a gente conseguisse gerar, anulando as diferenças estéticas entre o tipo físico, a cor da roupa e o cenário. Se a gente fosse gravar na casa das pessoas, a gente quis anular a diferença para separar apenas aquilo que seria uma soma de uma experiência comum, que retratasse essa experiência comum. E aí saíram os 15 filhos, o filme. E, na verdade, o 15 filhos foi legal porque ele foi a primeira etapa, né? Eu comecei falando aqui para vocês do que é a dor, né? O trauma, o buraco. Mas o 15 filhos foi o primeiro momento para descobrir quem a gente era, porque, na verdade, eu não sabia quem. Eu não sabia quem a gente era. Eu sabia o que eu era, mas também não sabia se aquilo que eu tinha vivido era porque eu sou assim ou se era porque a história foi daquele jeito. É muito difícil, quando você é criança, separar o que é da sua índole, porque tem gente que é tímido, tem gente que é bom aluno. Você não é tímido e bom aluno porque teu pai morreu na tortura, entendeu? Quer dizer, onde era a minha identidade? Onde estava eu e onde estava a história? Né? O que era meu e o que era da história? Isso não estava claro. E o 15 Filhos ajudou. Eu acho que foi um primeiro passo para mim, acho que para quem participou e para quem assiste, que não participou, para tentar entender que a gente, apesar de não sermos ativos na história, quer dizer, a gente era filho, né? A gente tem um legado difícil de administrar, porque ele independe da nossa escolha. E porque ele independe da nossa escolha, porque ele nos é dado, é que é mais complicado você separar aquilo que você seria, se não fosse por isso, do que você seria tendo sido assim. Não sei se isso ficou claro, mas, enfim. É difícil. Quer dizer, onde você vai criar uma identidade aí? Né? E aí, depois dos 15 filhos, na verdade, foi um tremendo alívio. Eu acho que, pelo menos para mim, e toda vez que eu assisto o filme, é uma sensação de alegria e de alívio, porque eu sinto que é uma angústia menos, entendeu? Então, ok, eu não estou mais sozinho, eu faço parte desse grupo, essa é a minha turma. Não é? Vocês lembram, né, Thelma? A gente ficou tão feliz juntos, né? Eles estão todos sorridentes ali. Entendeu? Mas é verdade, a gente deu um puta alívio, assim, ufa, né? Né? Não estou sozinho, meu, pesadelo, acabou. Pelo menos tem uns amiguinhos, assim, né? Não sou o único ET, né? Tem vários ETzinhos espalhados por aí, né? Mas é verdade. Mas é um processo, né? E como todo processo é lento, enfim, não sei se todo processo é lento, esse, em todo caso, foi. E eu acho que, mas sobrou, né? E, na verdade, eu acho que em mim o que sobrou, e, enfim, vamos dizer que eu faço análise desde os 18 anos de idade, né? Já estou com 49, ou seja, que lá se vão 31,
31 anos de terapia, para eu descobrir que eu tenho uma dor e um grau de violência dentro de mim que eu não consigo processar, e que eu dificilmente entendo qual é. Porque, na verdade, o que eu sinto é que... E aí é difícil realmente assim, precisar o quanto isso também é meu, o quanto isso deriva da história, mas eu tendo a crer que a sensação de quando você é um perseguido pelo governo, quando você está numa situação de fragilidade e que tem algo muito maior e que você não tem um pai, que aquilo é tudo ali te persegue, te complica e é uma situação muito difícil. Uma das sequelas que eu sinto em mim eu acho que é a violência. Assim, o que eu guardei dessa violência, né? O que eu guardei dessa violência, porque a verdade é que aí certamente da minha índole, eu não sou uma pessoa passiva. Eu sou muito reativa como natureza. Então, engolir essa violência toda, acontece que às vezes ela sai, né? Assim, é difícil de engolir. Muito difícil de engolir. De fato, eu não engoli, ela está aí ainda, não digeri. Se engolir, não digeri, né? Então, eu sinto que... E eu vejo isso na minha família, eu vejo isso com as minhas filhas, sabe? Eu vejo... E aí é curioso, porque antes... Quer dizer, eu tive que... Foi necessário fazer um filme, passar por um processo coletivo para entender que havia uma identidade de grupo. Mas o que me traz agora desse novo patamar da dor, eu vejo na minha casa, com as minhas filhas. Pelo olhar delas, eu entendo a minha dor, e a minha tristeza, e meu grau de explosão pessoal, sabe? Tanto é que eu coloquei as minhas filhas, de fato, eu as convenci, acho que elas não precisou muito para convencê-las a entrar na clínica de testemunha. Eu falei, gente, não é possível, tem uma história aí. Né? Assim, tem uma história. E aí, inclusive, o que eu queria muito é que elas fossem assistir os depoimentos de grupo para entender e para ver os outros falarem, porque eu também preciso do olhar delas para me entender, né? E na verdade eu estou nesse momento, assim, eu acho que passados, assim, agora o que eu tenho para dizer, eu acho que é que outro dia minha filha me veio com um livro, uma bibliografia, acho que Luiz Gama, né? Quem é um poeta negro que era? Acho que é Luiz Gama, não é Luiz Gama? Mas quem é o poeta? Ele era advogado e era poeta também. Não era o Castro Alves, eu acho que é alguma coisa Gama. Ele escreveu poemas também. Ele escreveu poemas também, além de ser advogado, é o Luiz Gama. E aí é interessante, porque minha filha mostrou isso essa semana. E ela mesma já tinha concluído, ela falou, mãe, olha que coisa, né? Aí, na biografia do Luiz Gama, consta o seguinte, que a mãe do Luiz Gama era pagã, ou seja, ela era africana, de religião africana, ela tinha se recusado a ser batizada. E o Luiz Gama nunca mais viu a mãe, porque ela foi presa enfim, um bando de malungos desordeiros, mas, na verdade, eles estavam fazendo um ritual de candomblé, né? Foram todos presos e desapareceram. 1800 e alguma coisa. Então, na verdade, desaparecido político nesse país faz tempo. Agora, assim como o Luiz Gama foi ser advogado, né? Enfim, superou toda aquela dor toda, ainda por cima negro no Brasil naquela época, né? Se hoje já não é fácil, imagina naquele então. Mas eu acho que, assim, por que eu estou falando disso aqui, da questão da violência? Porque eu acho que isso não é um detalhe. Não é um detalhe. Para a nossa violência brasileira, para a nossa sociedade, isso não é um detalhe. A carga de violência que tem a cada geração, que tem desaparecido, que tem repressão, que tem esse Estado horroroso, por um lado horroroso, não é sempre, entendeu? Não é, mas que tem essa polícia de normativa que desaparece, some e tortura com as pessoas e é irrefreável. E, ao mesmo tempo, o policial também, se ele é negro, ele também foi um neto de escravo. Então, essa violência que a gente tem, ela está aí. Eu acho que... E é por isso que eu acho que vale a pena falar disso para vocês, entendeu? Porque, se eu não visse em mim essa violência... Né? Agora, eu não só sou obrigada a me deparar com ela, ainda que eu só a tenha conseguido ver recentemente, conforme eu digo, pelos olhos das minhas filhas, porque eu também achava que isso era normal. E, na verdade, aparentemente, é traumático para elas, entendeu? Agora, isso para uma sociedade, quanta gente a gente não está engolindo
né? Eu acho que é algo que merece ser olhado, realmente merece ser olhado. E é isso que eu tenho. Acho que isso eu estou nesse ponto. A próxima etapa eu conto. Entendeu? Tem mais 10 anos de análise. As minhas filhas têm 22 anos e 15 anos. São grandes já. Bom, então, se eu terminei, obrigada. Se alguém mais quiser. Você pode ficar mais um pouco Posso, com a gente? claro, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Então, vamos completar a mesa aqui. Adriano, vamos fazer a primeira apresentação e depois... Isso, tá bom. Bom. Vamos lá. Acho que tá bom. Thaís, você passa para mim? Bom, boa tarde a todos e a todas. Sou Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade de São Paulo. Antes da gente montar a mesa, a gente vai ler um pequeno memorial sobre a família Lucena, né, resgatar um pouco dessa história, para contextualizar. Aí tem uma foto do Antônio Raimundo de Lucena e da nossa querida copeira Damares, que está aqui com a gente no plenário. Antônio Raimundo de Lucena nasceu em 11 de setembro de 1922, em Colinas, no Maranhão. Começou a trabalhar como agricultor aos 7 anos. Aos 18, foi trabalhar no campo, na agricultura de Colinas, de propriedade do governo. Lá, ele virou mecânico. Trabalhou na indústria têxtil no Ceará e, em 1950, foi para São Paulo trabalhar na indústria Jafé, mesmo ano em que integrou o Sindicato dos Metalúrgicos. Damares Oliveira Lucena nasceu em 22 de agosto de 1925, em Codó, no Maranhão. De família humilde, começou sua vida laboral aos 7 anos, como agricultora na lavoura maranhense, onde permaneceu até os 16 anos. Também trabalhou na indústria têxtil, ainda no Maranhão, e depois migrou para São Paulo em 1950, onde o marido, Antônio, já havia preparado as condições para a chegada da família e juntou-se a ele como operária na mesma indústria. Damares filiou-se ao Sindicato dos Têxteis em 1950, onde virou delegada sindical. Participou do Congresso de Mulheres Operárias, realizado no Rio de Janeiro em 25 de maio de 1956, e, embora fosse autorizada pelo encarregado da fábrica a viajar, foi demitida na volta. Seu nome havia sido incluído na lista negra do sindicato, por isso não conseguiu mais colocação como operária em fábricas do setor. Foi através dessa atuação que Damares se aproximou dos comunistas e passou a militar no partido. Como não conseguia mais emprego, passou a trabalhar como empregada doméstica, mas continuava sua militância junto aos operários e foi presa em 1958 por isso. Antônio aposentou-se por invalidez em 1963 e começou a trabalhar em um box na feira, consertando panelas e vendendo miudezas com Damares, o filho mais velho Ariston, e seu sogro Manuel. Damares e Antônio trabalharam ali até entrarem para a clandestinidade. Em 1967, Damares pediu afastamento do Partido Comunista e, no fim do ano, ingressou na VPR. Com a prisão de vários militantes, entraram na clandestinidade em 1969. No dia 20 de fevereiro de 1970, membros da Força Pública bateram à porta dos Lucena, em Atibaia, em São Paulo, perguntando por uma determinada pessoa, pelo primeiro nome. Damares avisou Antônio sobre o efetivo de 14 policiais que se encontravam na porta da casa. Doutor, que é como era chamado, o Antônio de Lucena, se apoderou de uma das muitas armas que lá estavam guardadas e travou combate, sendo gravemente ferido e, posteriormente, morto com um tiro na cabeça. A casa dos Lucena era um aparelho estratégico onde se guardava todo o material bélico da VPR. Damares foi presa e barbaramente torturada na UBAN. Seus filhos foram levados ao juizado de menores. Nesta mesma ocasião, sem qualquer ligação de um fato com o outro, caiu
Shizu Ozawa, conhecido como Mário Japa, militante importante que tinha estado com outros companheiros, inclusive com seu filho Ariston, no campo de treinamento de guerrilha rural da VPR, no Vale do Ribeira, o que motivou uma ação de emergência por parte da organização. O comandante Lamarca, conhecido como Cid, solicitou que se fizesse o sequestro do cônsul japonês Nobuo Okuchi, em São Paulo, o que foi realizado no dia 11 de março de 1970, possibilitando a libertação de 5 militantes presos em troca da libertação do diplomata. Assim foram banidos do território nacional Shizu Ozawa, Madre Maurina Borges da Silveira, Diógenes José de Carvalho de Oliveira, Otávio Ângelo e Damares Oliveira Lucena, conforme o decreto número 108.319, de 14 de março de 1970. Damares seguiu com os 3 filhos menores, os gêmeos Adilson Oliveira Lucena e Denise Oliveira Lucena, de 9 anos, e Ângela Thelma Oliveira Lucena, de 3 anos e meio, para o México, onde ficou por 19 dias. Recebeu, então, o convite do comandante Fidel Castro para viver em Cuba. Um avião do governo cubano estava à sua espera. Damares chegou a Cuba e foi internada por vários meses para se tratar das torturas sofridas nos cárceres brasileiros. No exterior, viveu e criou seus filhos com a inestimável ajuda do governo cubano. Damares voltou ao Brasil em maio de 1980, onde seu filho Ariston tinha permanecido preso por 9 anos. Só então pôde reunir novamente a família. Aí tem algumas fotos que a família forneceu para nós. Presta para mim. Aí tem uma foto de uma passeata em 63, com a participação do Antônio e da Damares, e aí, no detalhe, tem os dois no meio da multidão, para garantir que eles estavam lá mesmo. Aí, não sei se eles querem explicar essas fotos, que são algumas imagens de matérias de jornal, né? Se vocês quiserem. Não. Então, esses são os cartazes de propaganda. Tá. Oi, boa tarde. Eu sou a Thelma Lucena. Esses são os cartazes de procurados. Aqui constam as fotos do meu pai. A minha mãe ainda não era conhecida como terrorista. Ela tinha uma atividade. Meu pai é esse daqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui é o meu pai. Aqui também, esse outro cartaz de procurado. E aí foi o momento que eles caíram na clandestinidade. Essas fotos foram fornecidas recentemente por um jornalista que esteve no Arquivo do Estado e conseguiu resgatar esses jornais para a gente. Essa foto foi feita no DOPS, um pouco antes da gente sair no sequestro. Eu sou essa pequenininha aqui, do meio, o Adilson e a Denise. Esse é o Ariston quando foi preso. O Ariston tinha 17 anos nessa foto. Aqui é o Ariston no barro branco, esse com a bolinha amarela no rosto. Essa daqui foi a foto da nossa saída do Brasil. Aqui estão todos os companheiros. Opa, volta. Madre Maurina, Diógenes, Otávio, Damares, Denise, Damares, Shizu, Otávio, Thelma e o Quito. O Quito não está nessa foto. Aqui o Adilson, a Denise, o Otávio, a Madre Maurina, o Shizu, o Diógenes, a Damares, eu, essa pequenininha. Essa foto aqui tem uma história curiosa, né? Que no meio de todo o turbilhão das tragédias tem uma coisa engraçada que acontece. Se vocês olharem a foto da Damares, vocês vão ver que a saia é muito curtinha, né? É quase uma mini saia, o que era muito curioso para uma pessoa que estava saindo da cadeia, sair de mini saia, né? E, na verdade, essa roupa foi emprestada por uma companheira que tinha estado presa com ela, a Eliana Hollenberg. Então, ela emprestou a roupa para minha mãe, que minha mãe não tinha roupa. E aí saiu com essa saia marrom, essa blusinha, e tem um detalhe engraçado, porque não tinha calcinha. E minha mãe disse que morria de medo de cair no meio da multidão sem calcinha. Ela falou, não tinha. Fazer o quê? Foi a roupa que eu consegui. Então, por isso que a saia é bem curtinha. E ela guardou essa roupa anos e anos da vida dela, porque lembrava aquele momento que ela tinha conseguido sair para a liberdade.
Essa também foi a foto do México. Aqui é o Adilson, a Damares, eu, a Denise e os jornalistas mexicanos. Estava fazendo frio, não estava? Estava, estou até de touquinha, né? Não sei de onde saiu essa touquinha, mas... Aqui também, essa foto é do México. A Madre Maurina, a Damares, eu com uma carinha de choro, a Denise, o Adilson, o Diógenes e o Otávio Ângelo. E essa daqui foi o momento que nós chegamos a Cuba, por isso estamos com essas carinhas assim de contentes. O Quito raquítico, coitado, parecia um retirante da seca, né? Tinha passado tanta fome, o pobrezinho estava magro. Acho que foi a primeira vez que ele sorriu aquele tempo. A Denise e eu, essa pequenininha com cara de danadinha. 3 anos e meio. Essa foto, ela tem uma coisa muito curiosa. Aqui está o Ernestinho, a Zuleide e eu. Essa foto foi na frente da igreja da Quinta Avenida, de Havana. Uns companheiros tinham acabado de chegar do Brasil e queriam ver os terroristinhas que estavam em Cuba. Aí chamaram a gente, eu estou com carinha de sono, tinha acabado de acordar, bem pequenininha, assim, também de camisetinha, e aí eles fizeram essa foto. Essa foto foi recuperada um tempo desses, a Zuleide tinha guardado e forneceu essa foto. A Naissande, aqui bem pequenininha, em Cuba, junto comigo, em 71. A Naissande já era bem grandinha, assim, maiorzinha que eu, né? Mas sempre choroninha, né? Ela era muito choroninha. Aí vocês veem que na foto ela está um pouco choroninha. Essa foto foi com uma amiga nossa, em 74, a Naissande, essa amiga que chamava-se Mimi, e eu. Pronto. Vamos lá, então? A Marta está lá fora, vamos lá. Thelma Lucena, Denise Lucena, Adilson Lucena, Inês Sendi Barret de Araújo. Vamos tentar dividir um pouco de cada lado, né? Vocês põem as plaquinhas de identificação, por favor. Quem vai vir para cá? É Sendi? Pronto. Ô, Quito, senta para cá. Junta aqui. A Nhai senta aqui desse lado. Nhai. Não ficar o buraco aqui na imagem. Pronto. Bom, depois a Marta vem, ela senta aí. Pode pôr o casaco para trás para você ficar mais... Não, põe no chão, põe atrás. Branquinho. Tá, microfone para todo mundo. Tudo em riba. É que ela aqui precisa mais do microfone, senão ela fica torta, não tem microfone. Põe só a plaquinha para... Quem começa? Quito, você começa? Eu posso. Fala no microfone. Deixa aqui. Quer falar? Ivan? A carta do Ariston. Alô. Ivan Seixas com a palavra. Vou ler a carta de Ariston Lucena, que ele não pôde vir, que ele passou por uma cirurgia, e ele pediu, o Ariston Lucena pediu para a gente ler uma carta dele, né, uma mensagem aqui para os presentes, que diz o seguinte: meu nome é Ariston de Oliveira Lucena, nascido em 6 de outubro de 1951, em São Paulo. Sou filho de Damares Oliveira Lucena e Antônio Raimundo de Lucena, ambos líderes sindicais desde a década de 50 e ativistas políticos da vanguarda popular revolucionária. Damares foi têxtil e Antônio metalúrgico. Comecei minha militância muito cedo, pois a minha casa era um local de reuniões da organização. Decidi sair de casa aos 17 anos para me juntar aos companheiros da VPR. Não sabia que o meu destino seria o Vale do Ribeira.
sob o comando do capitão Carlos Lamarca. Os meus pais disseram que eu era muito jovem para assumir aquela luta. Respondi que esse era o meu desejo e que a minha ideologia tinha sido forjada com o exemplo deles dentro de casa. Fui para o Vale no dia 7 de janeiro, onde permaneci até 31 de maio de 1970. Soube da morte do meu pai e da prisão da minha mãe pelo rádio. Fiquei transtornado e quis vir para São Paulo, mas Lamarca me conteve. Fiquei no treinamento de guerrilha por 4 meses no Vale do Ribeira. Escapamos de um cerco policial feito pelo coronel Erasmo Dias ao Vale do Ribeira. Saímos dirigindo um caminhão do Exército que nos trouxe para São Paulo, onde nos dispersamos. Cada um tomou um rumo diferente e ignorado pelo outro. Fui preso no dia 20 de agosto de 1970, em uma batida policial de rua no bairro de Vila Mariana. Levado para uma delegacia do mesmo bairro, fui espancado pelos policiais de serviço. Isso ocorreu em uma quinta-feira. Permaneci na cela até segunda-feira pela manhã, quando fui transferido para o DEOPS. Lá chegando, fui encaminhado para uma sala de torturas, onde o escrivão Samuel Pereira Borba, o Samuca, e outro policial que não sei identificar, começaram a me torturar com choques elétricos por todo o corpo. Eu estava pendurado no pau de arara. Fui torturado por algum tempo, mas não sei precisar a quantidade de horas. Quando me tiraram do pau de arara, não podia andar. Contudo, mesmo assim, saíram comigo em diligência por São Paulo para cobrir pontos com companheiros da minha organização. A polícia não conseguiu nada, pois eu já me encontrava preso fazia vários dias. Os meus companheiros já sabiam da minha prisão. Quero esclarecer que, no dia em que fui preso, eu estava junto com um companheiro que conseguiu fugir. Na quinta-feira, fui levado para a Operação Bandeirante, pelo capitão do Exército, Maurício Lopes Lima. Fui direto para a sala de torturas e prontamente colocado na cadeira do dragão. Comecei a ser torturado novamente pelo capitão Benoni de Arruda Albernaz e por outros policiais e militares da UBAN. Aos poucos, fui sendo destroçado pelas sevícias. Passei mais ou menos 2 meses na Operação Bandeirante. Fui massacrado por várias equipes de policiais e militares da UBAN. O comandante desse órgão era o tenente-coronel Valdir Coelho, que ordenava as torturas aos presos políticos. Havia outros torturadores, o capitão Homero César Machado, Pedro Mira Grancieri, também conhecido como Tenente Ramiro, que possuía uma âncora tatuada no braço, Dalmo Lúcio Municirilo, entre outros torturadores. Certo dia, apareceu um homem me inquirindo. Disse-me que, se fosse a auditoria para a audiência e se confessasse o que estava acontecendo na Operação Bandeirante, pagaria as consequências. Eu disse que faria isso mesmo, exatamente isso. Ele me ameaçou dizendo que eu iria ver o que é bom. Qual não foi a minha surpresa quando fui prestar depoimento na auditoria? O referido senhor que havia me insultado era o procurador da Justiça Militar, senhor Durval Ayrton Moura Araújo, que funcionou como acusador dos militares. Em meados de outubro de 1970, fui levado de helicóptero para o Vale do Ribeira, pelo coronel Antônio Erasmo Dias, para fazer a reconstituição de nossa fuga. Lá chegando, Erasmo ameaçou me jogar do helicóptero se eu não contasse fatos que possibilitassem a prisão de outros companheiros meus. Colocou-me na cova onde havia sido executado o tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, em maio de 1970. Erasmo Dias simulou um fuzilamento disparando rajadas de uma metralhadora Thompson ao redor do meu corpo, para me intimidar. Aliás, o coronel assumiu esse episódio em declarações feitas ao jornal Folha da Tarde. Fui condenado a 30 anos de prisão, condenado também à pena de morte, posteriormente transformada em prisão perpétua. Acumulei 30 anos e, por último, mais 20 anos pelas minhas atividades políticas. Saí em julho de 1979.
Portanto, fiquei 9 anos encarcerado. Quero reafirmar que não me arrependo do que fiz. Sinto muito orgulho por pegar em armas para lutar contra a ditadura instaurada no Brasil. Essa consciência foi adquirida no convívio com meus pais, Antônio Raimundo de Lucena e Damares Oliveira Lucena. Meus velhos, apesar de terem baixo nível de escolarização, tinham uma profunda consciência de classe. Conheciam muito bem as mazelas dessa sociedade, onde pobres, negros e desvalidos são as maiores vítimas do capitalismo nacional e internacional. Minha família não possui riquezas materiais, mas é detentora de um excelente capital intelectual, que é plena consciência dos problemas deste país. Fizemos a opção pelo povo e sabemos da necessidade de educar e conscientizar a massa para que possa lutar em prol de seus direitos. Agradeço ao deputado Adriano Diogo e à Comissão Estadual da Verdade a oportunidade de contar a minha história. Assinado Ariston de Oliveira Lucena, São Paulo, 9 de maio de 2013. Eu gostei muito da Melinha ter trazido a Damares. Já dá um frisson, né? Adilson Lucena, Kiko. Adilson Lucena. Eu também agradeço a essa Comissão Verdade, né? E, aliás, muito apropriado o nome, né? A infância roubada. E eu acho que, de certa forma, essa infância roubada que nós tivemos, por conta da ditadura, nós começamos a recuperá-la em Cuba, né? E com a ajuda da Damares, que foi esse muro poderoso, né? Apesar que ela também não estava muito bem de saúde na época em que a gente saiu da cadeia, e ela nos ajudou muito a superar essa nossa infância roubada. E, principalmente, quero fazer um agradecimento à Revolução Cubana, né? Que foi a pátria de muitos brasileiros, né? A casa de muitos brasileiros que aqui estiveram, né? Agora a gente estava conversando com a Dorinha, todos nós éramos pequenininhos, né? A gente começa a relembrar aquelas etapas nossas em Cuba, né? E me lembro também que em Cuba, inclusive, nós chegamos a instituir, com a ajuda dos cubanos, uma escolinha, onde a gente aprendia português, aprendia história do Brasil, geografia. Acho que até conseguiram uns discos, a gente cantava os hinos do Brasil, né? E comemorávamos o 7 de setembro no ICAP, né? Os cubanos sempre lutaram para que os nossos pais não deixassem a gente esquecer o nosso idioma pátrio. E nunca faltava as nossas comemorações pátrias, e a gente nos reuníamos para cantar nossas músicas, né? E lá tinha aquela escolinha. Estava eu, Thelma, Ernestinho, todos nós. Então, eu acho que o meu agradecimento profundo à Revolução Cubana, né? Eu me lembro que o grande herói da Revolução Cubana, das lutas pela independência de Cuba, José Martí, dizia que ele queria colocar na Constituição de Cuba, quando triunfasse a luta contra o colonialismo espanhol, que a lei primeira da República fosse a dignidade do homem, a dignidade plena do homem. E isso nós encontramos em Cuba, né? O eixo principal daquela sociedade é a dignidade plena do homem, né? Onde os homens, realmente o ser humano... Eu fico tremendo, estou um pouco nervoso. Então, a tônica daquela sociedade é o ser humano. Então, todos aqueles que passamos por lá nos tornamos marxistas, porque Marx é uma ferramenta para a gente entender o que acontece nessa sociedade, mas eu acho que, com certeza, todos nós nos tornamos martianos, né? Quem aqui não escutou a Guantanameira com os versos do Martí, né? Então, todos nós saímos de lá amantes do Martí. E aprendemos esse sentido da dignidade em Cuba, né? De valorizar o ser humano, em primeiro lugar.
A respeito da nossa vida, não guardo mágoas, né? Todos nós somos umas pessoas muito alegres, eu principalmente. Atualmente, eu agradeço a Cuba porque sou professor de espanhol. Cuba também me deu o idioma, né? Me deu a cultura. Eu gosto muito de botar meus alunos para cantar e bailar também, que eles adoram, né? Há uns tempos atrás eu ia muito na casa da Melinha para a gente dançar lá uns batuques cubanos lá. Vamos retomar de novo. Então, agradecemos muito, né? Aprendemos muito da cultura cubana, aprendemos muito do Brasil em Cuba, né? Os cubanos sempre tiveram essa preocupação. E, a respeito da nossa vida na clandestinidade, eu lembro as várias mudanças de casas que a gente... Quando meus pais entraram na clandestinidade, nós tínhamos que praticamente saímos de São João Clímaco, onde era a nossa casa, fomos morar em outros lugares, e sempre aquela agitação, muitas reuniões em casa, a Limisilva, por onde a gente passou. Depois, na Limisilva, parece que um companheiro tinha caído nas mãos da repressão e tivemos que sair correndo da Limisilva, praticamente com a casa cheia de coisas da organização. Estivemos em Santos, estivemos em Bugaçu e em outros lugares, até que a gente foi parar em Atibaia, e como a gente não conseguia mais frequentar a escola por conta dessa clandestinidade, a Damares estava nos alfabetizando em casa, no dia que a casa foi cercada. E foi uma coisa muito rápida, era uma tropa de milicianos, e muito nervosismo. E, bom, todo mundo sabe o que acontecia com os militantes quando caíam na mão da polícia. E meu pai de origem nordestina, né? Ele disse: nunca vou me deixar pegar vivo. E, de fato, aconteceu. Houve um tiroteio dentro de casa. Eles entraram dentro da casa. Acho que eu fui o primeiro em sair da casa quando cessou o tiroteio. E, quando eu saí, ele estava sentado ao lado do tanque, acho que já estava praticamente quase morto, estava sem camisa, tinha tomado muitos tiros